Tudo bom, meus amigos terceiranistas do NAP? Como é que vocês estão? Mais uma aula de História Geral que a gente chama Enem. Aquela aula que está revisando os assuntos que você estudou desde o primeiro ano. Estamos no capítulo 5 e nós estamos vendo hebreus, fenícios e persas, né? Vou relembrar o capítulo para você. Na página, está aqui, não é isso? Hebreus, fenícios e persas. Muito bem, nós começamos pelos fenícios, desse capítulo. O que é que a gente está estudando? As civilizações satélites, as civilizações periféricas, aquelas civilizações menores, aquelas civilizações mais novas, em relação às civilizações mais antigas e de maior dimensão. O que é civilização satélite periférica? Aquela que recebe influência de uma civilização mais antiga, mais estruturada. Quais são as civilizações mais antigas e mais estruturadas? A civilização egípcia e as civilizações da Mesopotâmia. Sumérios, caldeus, babilonos e os novos caldeus. Não é isso? Muito bem. Por que começamos com os fenícios? Porque os fenícios são mais antigos que os persas e mais antigos que os hebreus. Fenícios, porque eles são importantes? Povo de navegadores, né? Aliás, esse é o título do capítulo onde se fala dos fenícios. Um povo de navegadores e comerciantes. Onde era a Fenícia? A Fenícia é onde hoje é o Líbano. Como é o país? O país não era muito rico, né? Havia uma planície costeira, um planalto e as montanhas onde terminava o país. País estreito, não é? Feito o Chile, comprido, sendo que pequeno. No caso, a Fenícia, não é? Era uma área pequena. Muito bem, na planície costeira, a agricultura. No planalto, as florestas de cedro, uma madeira nobre, ótima para construção de barcos. E nas montanhas, as reservas minerais. Então, com esses recursos naturais, os fenícios desenvolveram uma civilização baseada no comércio. Primeiro, o comércio terrestre. A Fenícia estava entre o Império Hitita, ao norte, e o Império Egípcio, ao sul. A oeste, o mar Mediterrâneo, e a leste, a Mesopotâmia. Então, era o meio do caminho entre grandes civilizações. Todas as rotas de comércio tinham que passar por esse pequeno país. É por isso que os fenícios, digamos assim, tinham uma vocação natural para desenvolver o comércio. E fizeram isso muito bem, em especial o comércio marítimo, né? A estrutura social dos fenícios. Os fenícios são semitas e, como o pessoal lá da Suméria, os fenícios desenvolveram cidades-estado, mini países, né? Cada cidade e a área rural ao redor era um pequeno país. As principais cidades: Tiro, Sidom e Biblos, né? Mesmo quando os fenícios são invadidos por outros povos, eles mantêm uma relativa independência e continuam desenvolvendo as suas atividades de navegadores e de comerciantes. Cada cidade dessa era governada por um sufeta, é o nome que se dá ao monarca dessas cidades. E, logicamente, esse sufeta representava os interesses dos grandes armadores, dos proprietários de navios, dos grandes comerciantes. A Fenícia sempre foi um país próspero. Além do comércio marítimo com produtos de outros povos, os fenícios produziam um tecido, né, de linho que era tingido com a tinta extraída do molusco marinho, muito abundante nas costas da Fenícia, né? E dava uma cor meio violeta, né? Uma espécie de roxo. Era chamado púrpura. Esse tecido era caro e era muito procurado pelas elites, pelos ricos das regiões vizinhas.
os fenícios, por serem navegadores, claro, desenvolveram técnicas de navegação, técnicas de cartografia, fazer mapas, a orientação, né, através dos astros, o sol, a lua, as estrelas. Mas os fenícios são mais importantes por uma outra coisa. Os fenícios inventaram um conjunto de símbolos para representar os seus fonemas. Ao invés daquele amontoado de sinais, como no Egito, mais de 850 sinais, os hieróglifos, né? Sinal sagrado, ou os mais de 400 sinais da escrita cuneiforme na Mesopotâmia, os fenícios perceberam o seguinte, que basicamente a língua semita possui 24 fonemas, que podem ser reduzidos a 22 símbolos, letras. Pronto. Alves, por que os outros povos não chegaram a essa ideia? Primeiro, porque não eram povos de comerciantes, que precisassem de agilidade e rapidez quando fossem emitir, por exemplo, uma nota fiscal, preencher um cheque, um contrato. Está vendo? A necessidade leva o homem a descobrir soluções práticas, rápidas, fáceis. Segundo, a escrita entre os outros povos, Mesopotâmia, Egito, era um privilégio de uma elite sacerdotal. Eram chamados sinais sagrados, daí o nome hieróglifo no Egito. Então ninguém mexia com o que era sagrado. Aquilo eram os deuses que tinham dado aos homens aquele sistema de escrita. Ninguém mexe. A escrita dos fenícios é uma escrita feita por homens práticos, homens que precisam de agilidade na resolução das coisas. Não eram sacerdotes. A escrita tinha ligação com dinheiro, com negócio, com transações comerciais. E isso, você já sabe, requer simplicidade, objetividade. Tudo que dificulte o comércio atrapalha. Outra coisa também é que na escrita sagrada, escrita cuneiforme, ou a escrita hieroglífica do Egito, os fonemas eram representados por sinais diferentes, dependendo da localização dentro da palavra em que esse fonema estivesse. Por exemplo, na palavra banana, você tem 3 fonemas A. Um no início da palavra, outro no meio da palavra e outro no fim da palavra. Mas todos são A. Foi isso que os fenícios sacaram. Então não tem que ter um símbolo diferente para esses 3 As, só porque eles estão em posição diferente. Mas era assim que se escrevia no Egito. Para o A inicial de uma palavra, havia um símbolo. Para o A no meio da palavra, outro símbolo. E para o A no final da palavra, um terceiro e diferente símbolo. A complicação nasce exatamente daí. Na escrita cuneiforme, a dificuldade era a mesma. Os fenícios aboliram isso. Se é A, basta um sinal. Se é B, basta um sinal. Alfabeto. Alfa, beta, gama, delta, épsilon, como se diz em grego. Então os fenícios criaram 22 sinais e com eles escreviam todas as suas palavras. Numa das páginas do livro, para mim é a página 101, não é? Há uma amostragem disso daí. Os símbolos fenícios aqui em cima, os símbolos gregos aqui no meio e os símbolos romanos aqui embaixo. Você percebe, não é, que há alguma semelhança entre esses símbolos e que o alfabeto grego é uma evolução do alfabeto fenício, como o alfabeto latino é uma simplificação do alfabeto grego. O alfabeto latino é que as línguas ocidentais normalmente utilizam. Não é isso? Muito bem, fechamos os fenícios. Aí a gente vai ver os persas. Nessa mesma página, os persas, né? Aí embaixo, os persas. Muito bem. Onde viviam os persas? A palavra Pérsia é uma palavra latina. Dessa região, que hoje a gente chama o Irã, né? Um país chamado Irã,
vinha uma fruta. Logicamente, para os romanos ricos é que chegava essa fruta. Era chamada de fructus persicum, fruto dos persas. Persicum vai dar a palavra pêssego em português. Então o pêssego vinha dessa região lá do Oriente. E o país que produzia o frutus persicum era chamado de Pérsia, em latim, a Pérsia. Mas o país não tinha esse nome de Pérsia, eles próprios não chamavam os habitantes da região. Quem são os persas? Os persas descendem de um povo que morava ao sul do Mar Cáspio. O Mar Cáspio é um lago interior gigantesco que existe, não é, na Ásia Ocidental. Então, ao sul do Mar Cáspio, moravam os indo-europeus, ou os povos Airian, como eles se chamavam. Daí vem a palavra ariano. Mas atenção, não tem nada a ver com aquele negócio dos nazistas, os arianos, raça superior. É outra coisa, não é? Pois bem, da palavra Airian vem Irã, vem iranianos. Muito bem. Por que são chamados indo-europeus? São chamados indo-europeus porque uma parte desses arianos vai para os vales, vai morar no vale do rio Indo e forma uma civilização hindi, no que a gente chama Índia. Outros vão habitar, né, esses, né, arianos vão habitar o Planalto Persa, onde existia o pêssego, né? E outros vão se dirigir para a Europa, através da Turquia, chegar à Península Balcânica, Grécia, e à Península Itálica, Roma. Indo-europeus. Está vendo? Esses povos todos, da Índia até a Itália, eram parentes do ponto de vista étnico, do ponto de vista racial. Aquela teoria, portanto, de superioridade racial, em um determinado momento existiu uma raça importante, superior, que não se misturou com ninguém, e segundo o nazismo, né, vai dar origem aos alemães. Não resiste essa ideia, essa teoria, não resiste ao mínimo conhecimento histórico. Não precisa você aprofundar, não é, noções de genética, nem de antropologia. Não. O simples estudo de história no ensino médio mostra que os homens, ao longo da história, se misturaram e que não existe raça pura. Só um completo palerma, um perfeito idiota, alguém que tenha uma inteligência oscilando entre ameba e ostra, né, ou um QI igual a uma samambaia de plástico, é capaz de acreditar em superioridade racial. Porque a todo momento a história nos mostra que isso não existiu. Não poderia ter existido. Muito bem, os arianos então ocuparam esse planalto e em cada região do planalto vão se formando pequenos reinos. Bactria, Ecbátana, Média. Muito bem. Do ponto de vista histórico, a primeira notícia que a gente tem de um soberano que teria unido esses reinos é lá pelo ano 600 a.C. Um soberano chamado Aquemênides, que teria criado uma dinastia, uma família que herdou o trono a partir daí, chamado os Aquemênidas, a dinastia da família de Aquemênides. Aquemênides seria o responsável por iniciar a unificação desses vários reinos do Planalto iraniano. Muito bem, mas por volta, diz o livro aí, não é? Por volta de 550 a.C., um descendente de Aquemênides, chamado Ciro, na língua deles, não é? Shuros, que quer dizer senhor, no sentido de grande patriarca. Ciro, apelidado o Grande, todo soberano
gosta desses epítetos, o grande, o conquistador, o isso e aquilo. Pois bem, Ciro vai iniciar uma série de conquistas para fora do Planalto iraniano. Além de, não é, unificar a Média Ecbátana, não é, Pasárgada, os reinos ali, ele inicia a conquista dos povos vizinhos. E segundo o texto aí, não é, ele funda o Império Persa. Depois, não é, monta um exército para conquistar o que está em seu entorno. Ele vai ser sucedido por Cambises, que é o soberano filho Cambises, filho de Ciro, que é responsável pela conquista do Egito, e Dario, que é sobrinho de Ciro e que vai, não é, chegar até a Índia, dominando toda a região que a gente chama de Oriente Médio ou Oriente Próximo. Vê o tamanho desse império aí, não é? Você acompanha as aulas com um livro para poder seguir com, não é, atenção e entender o que está sendo explicado e fixar na memória o que a gente está falando, não é? Pelo mapa você percebe, não é, que a região da Pérsia primitiva é pequena, está em vermelho. Ciro, não é, é a conquista que está nessa cor rosa. Em amarelo as conquistas de Cambises e Dario as conquistas em marrom claro. Você percebe, não é, que até a Grécia, né, onde tem a Macedônia, o Império Persa chega. Muito bem. Desses soberanos, Dario vai ser muito importante, porque praticamente ele não tem mais guerras para fazer e herdou um império gigantesco. Administrar um negócio desse tamanho, com 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, é terra para dedéu. Você precisa ter uma administração bem organizada. Dario vai dividir esse império em províncias, chamadas satrapias, não é? Governanças, traduzindo para português. Cada província dessa, cada satrapia dessa vai ser administrada por um sátrapa. A palavra sátrapa vem de chá, na língua dos persas, quer dizer príncipe, não é? Alguém de destaque, governante, não é? Então, chátrap quer dizer o que governa em nome do rei. Satrapias, não é? A área governada por um sátrapa. Pois bem, esses sátrapas eram nomeados por Dario, entre pessoas de sua confiança. Mas Dario sabia que um camarada desse podia trair, não é? O que não era difícil no mundo antigo, o que não é difícil hoje em política também. E aí, além desses sátrapas que eram de sua confiança, Dario montou um conjunto de fiscais, um grupo de pessoas, também de sua confiança, que ia fiscalizar os sátrapas em cada região, para fazer um relatório sobre se as ordens de Dario estavam sendo cumpridas em todas as províncias. Para facilitar o comércio entre um império desse tamanho, Dario vai, como é que se diz? Oh meu Deus! Unificar o sistema de pesos, medidas e de moedas. Cada povo desse tinha seu próprio sistema de pesar, de contar, de medir, sua própria moeda. Dario vai deixar que cada um tenha a sua, mas vai existir um padrão que vai servir para o império inteiro. Isso foi muito bom porque um camarada do Egito que usava determinados sistemas de pesar, de contar, de medir, não é, de encher um vaso com azeite ou vinho ou cerveja, enquanto o pessoal da Fenícia tinha um outro sistema, cada um tinha sua moeda. Agora, com um sistema único para essas terras todas, todo mundo comprava e vendia com mais facilidade. Não havia necessidade de conversão, de câmbio de moedas, porque a moeda valia para todo canto.
Dario mandou cunhar, mandou fazer moedas onde tinha o seu rosto de um lado e o valor da moeda do outro. A moeda tinha partes de ouro, partes de prata e de um outro metal. Por isso a gente diz cara e coroa, né? O rosto do soberano e o valor com o símbolo real, que era o diadema, que a gente chama hoje de coroa e que simbolizava o poder dos soberanos. Na verdade, a coroa tinha um símbolo sagrado, né? Significava que sobre aquela cabeça repousavam os deuses, né? O sujeito pensava sob inspiração divina. Outra coisa que Dario vai fazer é melhorar, reformar as estradas que já existiam e construir uma nova estrada unindo, né, pontos extremos do país. A nova capital, Persépolis, e Damasco, não é? No outro extremo. O mapa nos mostra isso daí, não é? Sardis é o nome antigo, não é? De Damasco, indo até Susa. As estradas, claro, facilitam as caravanas se deslocarem com as mercadorias. Em cada ponto dessas estradas havia guarnições militares, exatamente para garantir a segurança. E qualquer pessoa que roubasse mercadorias nas chamadas estradas reais era punido com a morte. Isso vai reduzir, não vai acabar, mas vai reduzir muito o banditismo nas estradas, dando segurança para o desenvolvimento do comércio. Não é? Então veja, Dario é um administrador moderno para o mundo antigo. Não é? Ele implementa, não é, estruturas de governo que ainda hoje muitos países utilizam. Eu diria a maior parte dos países vai utilizar. Dario morre, é substituído pelo filho Xerxes, e aí começa a desgraça da Pérsia. É que Xerxes acha que seu império está pequeno. Vê, 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, ele acha que está pequeno. E que precisa dominar o mar Mediterrâneo. A Pérsia tem que ser uma potência marítima. Só que quem domina o mar Mediterrâneo naquela época, esse mar Mediterrâneo, não é, oriental, são os navios gregos, são as polis comerciais da Grécia. Então, Xerxes, filho de Dario, vai querer acabar com os persas. Começa uma série de guerras que vai durar 30 anos entre persas e gregos. E os gregos vão vencer. Por vários motivos. Primeiro porque o Império Persa era imenso, mas é um império continental, interiorano, terrestre. Para vencer os gregos precisam lutar dentro do mar. Os persas precisam aprender a lutar dentro do mar. E isso não se aprende do dia para a noite. Os exércitos persas eram bons em terra, mas não tinham uma marinha de guerra eficiente. E o resultado é que dentro d'água os persas vão perder todas as batalhas marítimas. Em terra, teoricamente, o exército persa seria invencível pelo tamanho. Mas olhe também o tamanho desse território. Deslocar esses soldados, alimentá-los em grandes distâncias é complicado. A logística para manter um exército desse tamanho é muito complicada. E aí, mesmo em terra, vencendo algumas batalhas, os persas não conseguem derrotar os gregos completamente. Ao longo de 30 anos, eles terminam, não é, tendo que se render, assinar um tratado de paz, o Tratado de Calias ou o Tratado de Susa, né, onde eles reconhecem o domínio grego no Mediterrâneo. A vitória da Grécia sob a liderança de Atenas é muito importante para o mundo grego. Bom, daí para frente, os persas continuam vivendo sua vidinha para o lado do Oriente e os gregos, seu vidão intelectual importantíssimo. A partir daí a consolidação da democracia em Atenas, uma série de desenvolvimentos. Alves, os persas são importantes por isso, por essa história política? Não, lógico que não.
Os persas têm uma contribuição imensa para a cabeça do Ocidente. É a religião dos persas. O livro não fala desses aspectos da religião dos persas, não é? Mesmo quando você trabalha os hebreus, e os hebreus receberam uma influência muito, muito, muito grande da religião dos persas. Como todos os povos, os persas, na antiguidade, no seu começo, né, 1000 anos antes de Cristo, os persas adoravam as forças da natureza. É o que a gente chama de animismo, religião animista. A palavra anima significa força natural. O raio, o trovão, a chuva, o vulcão, o terremoto, um rio, uma cachoeira, uma montanha, um bicho. Pronto. A adoração às forças da natureza, animismo. Aos poucos, né, essas forças da natureza vão tomando formas, ou formas de animais, zoomorfismo, ou formas humanas, antropomorfismo, ou formas de animais e de gente ao mesmo tempo, antropozoomorfismo. E aí fica igual ao Egito, fica igual à Mesopotâmia. Lá pelo ano 600, o mesmo ano, não é, do rei Aquemenes, aparece na Pérsia um pregador, um profeta, não é? Um homem, um religioso, um sacerdote, que anuncia que não existem tantos deuses, que o universo é governado por duas forças opostas, que lutam entre si o tempo inteiro. Lembra Heráclito, a luta dos contrários, né? A dialética heracliana, filósofo grego. Pois bem, quem eram esses deuses? Um Deus que representa a luz, a virtude, a justiça, o bem, a verdade, que se chama Ahura Mazda, ou Hormuzdi. Ahura Mazda, Ahura-Mazda. Tem livro que escreve Mazda com S, é a mesma coisa. Ahura Mazda, ou Hormuzdi, o Deus do bem. Contra ele, né, existe Ahriman. Ahriman é o Deus do mal, que representa as trevas, a mentira, a doença, a guerra, todas as desgraças que assolam a vida dos homens. Os homens são criações de Ahura Mazda, mas Mazda deu aos homens a liberdade de escolher. E os homens preferiram escolher, muitas vezes, na maior parte das vezes, o mal, o erro, a desonestidade, o crime. E isso favorece o quê? Favorece Ahriman. Cada vez que um homem mente, ele está ajudando Ahriman. Cada vez que um homem comete um crime, ele ajuda Ahriman. Cada vez que ele pratica uma injustiça, ele fortalece Ahriman. Sabendo, né, que se isso continuar, Ahriman termina dominando o universo, Ahura Mazda teve uma ideia. Ahura Mazda vai mandar para os homens um mensageiro que vai trazer a salvação, vai falar aos homens a verdade, vai revelar aos homens a verdade que os homens precisam ouvir para se salvar, para não cair nas garras de Ahriman. Esse Salvador, que é chamado Saoshyam, Saoshyam quer dizer Salvador, vai nascer de uma mulher, mas de uma virgem, uma mulher que nunca manteve relações sexuais com homem algum. Essa virgem, Ivove, H-V-O-V, Ivove vai dar à luz a esse enviado de Ahura Mazda, para que ele, Saoshyam, pregue as suas ideias aos homens, para lembrar aos homens do compromisso que eles têm que ter com a verdade, a justiça, a bondade, a honestidade, a luz,
de Ahura Mazda. Quem está achando essa história parecida com uma outra história, pode ter certeza que ela é parecida. Na verdade, ela não somente é parecida, como ela é anterior. Essa ideia de o bem e o mal lutando entre si, essa ideia de um Salvador, um Messias, nascido de uma virgem, essa ideia vai influenciar os hebreus. E os profetas hebreus, os homens da religião hebraica, vão desenvolver essa ideia de um Salvador nascido de uma virgem ou uma jovem, como diz o profeta Isaías. Essa ideia também vai ser adotada pelos cristãos, que vão identificar Jesus Cristo como esse Messias, esse Salvador. E mais, vão identificar Jesus Cristo como o próprio Deus que se faz homem aqui na Terra. Mas isso é uma outra história. Mas você está percebendo? Então, o núcleo desse mito de um Deus que envia um Salvador nascido de uma forma extraordinária para libertar os homens do domínio do mal, das forças do mal, essa ideia nasce para nós no Ocidente a partir dos persas. Né? Tudo isso está escrito num livro, né, que esse sacerdote, quem é esse sacerdote persa que inventou, né, essa religião dualista? Ele se chamava Zarathustra. Chá, você sabe, significa príncipe, significa homem importante. Zaratustra em português, ou Zoroastro, como chamavam os gregos. Tá vendo? Ele vai deixar isso num livro escrito, essas ideias, o Zend Avesta, que obviamente vai influenciar os escritos, não é, dos hebreus, os profetas, não é, principalmente o livro dos profetas entre os hebreus. Essa religião dualista é uma religião também ética. Significa, como a religião egípcia, que você tem que praticar o bem, que haverá um castigo para os maus. Existe um inferno, claro, não tem esse nome, e existe um paraíso para os bons. Sim, Alves, e essa luta entre Ahura Mazda e Ahriman, isso vai durar muito tempo. Mas no final haverá uma batalha entre as forças do bem e as forças do mal. É que Ahura Mazda tem os seus anjos, né, chamados Djinns, D-J-I-N-S, Djinns. Enquanto Ahriman tem seus devas, demônios, anjos do mal. Então haverá uma batalha entre essas duas forças. E os homens estarão também nessa batalha, ou ao lado do bem, ou ao lado do mal. Terminada a batalha, quem esteve ao lado do mal será condenado à desgraça, a um castigo eterno, terrível, sem volta. Quem lutou ao lado do bem terá a recompensa final do paraíso. Note que essas ideias vão influenciar o Ocidente, certamente, não tenha dúvida. Então, a religião dos persas é, na verdade, muito importante. Além da religião, o que mais produziram os persas do ponto de vista cultural? Uma arquitetura onde você mistura elementos que vêm da Mesopotâmia e também do Egito, né? Os persas recebem influência da escultura dos povos da Mesopotâmia, né? Em especial dos assírios e dos caldeus, né? Os persas deixaram grandes obras como o Palácio de Persépolis, muralhas, muitos museus do mundo, né, têm peças da arte dos persas, né? Tem objetos fabricados pela arte dos persas, né? Então, os persas, na verdade, do ponto de vista religioso, eles têm muito mais importância. O que é que a gente pode dizer mais dos persas? Nada, porque o livro também não diz mais nada e não fala exatamente da religião
que é a parte mais importante. Bom, a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai ver os hebreus, né? Eles precisam de um espaço especial. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.